Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, antes de começar mais um vídeo, já gostaria que você desse seu like, se inscrevesse no canal e compartilhasse o vídeo. O tema de hoje é como Jesus é apresentado nos Evangelhos, que é Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas antes disso, eu gostaria de ler um texto para vocês que está em Ezequiel, capítulo 1, versículo 10. A palavra do Senhor diz assim, vou estar lendo para vocês. A forma dos seus rostos era como de um homem, aqui traz a primeira figura. À direita, os quatro tinham rosto de leão, a segunda figura. À esquerda, rosto de boi, terceira figura. E também rosto de águia, todos os quatro, aqui traz a quarta figura. Então, nesse texto que a gente acabou de ler, traz quatro imagens, quatro figuras. A primeira do leão, segunda, boi, terceira do homem e a quarta da águia. Antes de começar a falar sobre os evangelhos e como Jesus é apresentado em cada uma delas, eu gostaria de, antes de qualquer coisa, falar que é uma conjectura, é um pensamento meu. A Bíblia não afirma sobre isso, a Bíblia não fala sobre isso. E há várias linhas de pensamentos diferentes. Há as que concordam que essas imagens, essas figuras têm a ver com os evangelhos, e outra linha teológica que fala que não, que esse texto não está relacionado aos evangelhos. Eu defendo que sim, mas só deixando bem claro que é uma conjectura, é um pensamento meu. Primeiro, o livro de Mateus, Jesus é apresentado como o Messias prometido. E ele é apresentado como rei. Por isso que traz a figura de leão. E é interessante que o livro de Mateus fala sobre as suas genealogias. E nas genealogias fala de duas pessoas importantes, que fala sobre Abraão e fala sobre Davi. É interessante que ele fala sobre a sua genealogia, falando do rei, como Jesus é apresentado. E o próprio Mateus escreve para os hebreus. Toda vez que eu olho para os hebreus, eu lembro de religião. Então Jesus é apresentado como rei e ele é apresentado como Jesus, como Messias prometido. É interessante que a visita dos magos, três reis magos, só é apresentado em Mateus. Não, em nenhum dos outros evangelhos fala sobre a visita dos magos. Tem alguns detalhes que está em Mateus que não está nos outros evangelhos. Então esse foi o livro de Mateus, trazendo a figura do leão e Jesus apresentado como rei, aquele que veio para declamar, aquele que veio para falar. E é interessante que a gente olha para o livro de Mateus, capítulo 5, a gente fala sobre as bem-aventuranças. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. É lá que está as bem-aventuranças, ou seja, os bem-aventurados. Mateus, capítulo 5. Esse foi o primeiro livro, dos evangelhos. O segundo livro é o livro de Marcos, O próprio Marcos escreve para os romanos. E toda vez que eu olho para Roma, eu lembro o quê? De política, eu lembro de governo. E é um livro pequeno, é um livro que só tem 16 capítulos. Jesus é apresentado como servo e traz a figura do boi. Lembra que eu acabei de ler no livro de Ezequiel, capítulo 1, versículo 10, falando das quatro figuras? A primeira figura em Mateus traz a figura do leão, a segunda figura traz a figura do boi, que é a figura do servo. Jesus está fazendo, não está parado, sempre está fazendo algo. Tem uma palavra no grego que fala sobre eutelos. O significado dessa palavra eutelos tem um significado de logo e imediatamente, ou seja, Jesus sempre estava fazendo. No livro de Mateus, Jesus começa a falar, começa a declamar, até porque ele foi apresentado como rei, aquele que declama, aquele que fala. E no livro de Marcos, ele começa a fazer aquilo que ele estava falando no livro de Mateus. E ele é apresentado como servo, aquele que veio para servir. Ele sempre está fazendo algo. Por isso que essa palavra eutelos se repete durante 40 vezes no livro de Marcos. Esse foi o segundo livro. O terceiro livro, o livro de Lucas. O próprio Lucas era grego e ele era médico particular do apóstolo Paulo. Escreveu 2 livros, que é o próprio Lucas e o livro também de Atos, que fala da história da igreja. E aí ele escrevendo para os gregos, lembrando, toda vez que eu olho para a Grécia, eu lembro o quê? De filosofia, eu lembro de retórica, eloquência, sabedoria. Então é interessante que ele, como grego, ele escreve para os gregos. E ele mostra Jesus para os gregos como homem perfeito, como varão perfeito. Porque a filosofia olhava muito isso, olhava muito belo, olhava muito a retórica, olhava muito físico. Então o próprio Lucas apresenta Jesus como homem perfeito. E toda vez que eu olho para a Grécia, eu lembro de filosofia. Esse é o terceiro livro e traz a figura do homem. Por isso que ele é o homem perfeito.
O quarto livro, o livro de João, ele é um livro diferente. Ele é diferente dos primeiros 3 livros, que são os livros sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas. Jesus tinha 12 discípulos. Desses 12 discípulos, 3 andavam mais com ele, que era Pedro, João e Tiago. Mas tinha um que inclinava a cabeça no peito de Jesus, que era João. Então João escreveu coisas que os outros evangelhos não escreveram. Então ele tinha mais intimidade com Jesus, ele tinha mais relacionamento. E ele apresenta Jesus como Filho de Deus. E ele escreve para 2 classes de pessoas, tanto para judeus como para os gentios, ou seja, para todas as classes de pessoas. E aqui traz a quarta figura, que é a figura de águia. A águia ela tem uma visão mais aguçada. Pela própria intimidade que João tinha com Jesus, ele escrevia coisas que nos outros evangelhos ele não escreveram. Então aqui traz alguns significados. Então Jesus é apresentado em todos os livros, tanto de Gênesis a Apocalipse, mas eu queria trazer aqui só para vocês como ele foi apresentado nos evangelhos. Eu espero que essas dicas possam ser valiosas para vocês.